Devemos ter misericórdia dos que não creram e estão perdidos. Vamos ler, irmãos, Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo de número 36. Mateus 9, versículo de número 36. Olha o que vai dizer. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu quero dizer que o maior ato de compaixão para com o próximo, é pregar-lhes o Evangelho. Nós podemos ver isso na vida de Jesus, e nós podemos ver isso na vida dos apóstolos, e se quisermos termos um panorama melhor, podemos ler Atos 17, do verso de número 16 ao 34, onde Paulo se angustia em Atenas e prega o Evangelho para os atenienses. O fato é, irmãos, que essa passagem, ela é o resumo do ministério de Cristo. O Evangelho de Mateus narra por duas vezes, faz dois resumos a respeito da vida de Cristo. O primeiro está em Mateus 4, 23 ao 25. E o segundo está aqui, resumo da vida do ministério de Jesus. Então ele pregava, ele ensinava e ele curava muitos. O fato é, irmãos, que Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Ele saciou algumas vezes as fomes das pessoas. E Jesus ensinou com que nós fizéssemos isso. Jesus também curou muitas pessoas. Mas o fato é que Jesus não curou todas as pessoas. Tinha multidões que corriam atrás de Jesus e Jesus curava um ou outro. Mas, quando se fala da pregação, diz que Jesus, ele pregava, irmãos, por onde passava. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de sinagoga em sinagoga, de regiões em regiões, em Jerusalém, que era o centro, e também pregava para uma pessoa, como foi no caso da mulher samaritana e do jovem rico. A maior demonstração de misericórdia para com outra pessoa é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E o verso 36 diz isso, irmãos, que Jesus olhou para aquelas ovelhas sem pastor, sem pessoas que ensinassem, sem pessoas que pregassem, sem pessoas que dessem o devido alimento espiritual para aquelas pessoas. E ele teve, irmãos, misericórdia, compaixão. A palavra compaixão aqui é para as vísceras ali se mexendo. O que movia o coração de Jesus era a glória de Deus e o amor aos perdidos. É por isso que Jesus pregava por todos os lugares. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Somente pela pregação do Evangelho, uma pessoa pode crer, ser salva e reconciliada com Deus. Por isso, irmãos, eu digo sem nenhum medo de errar, que o maior ato de misericórdia para com o próximo é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, irmãos, diante desse texto que nós lemos, diante do que toda a Escritura revela, eu quero dizer que não adianta, irmãos, a gente encher a barriga de uma pessoa e lhe sustentar financeiramente, ainda que devamos fazer isso com os necessitados, mas isso não é o principal. Não adianta, irmãos, nós pegarmos uma pessoa ou pessoas que não têm roupas e enchermos o guarda-roupa dela. Ainda que as pessoas necessitadas, nós devamos fazer isso. Mas isso não é o principal. Ainda, irmãos, que nós venhamos a socorrer uma pessoa, dar um remédio e levá-la ao médico e salvar a sua vida. Ainda que nós façamos isso, e devemos fazer, sem nenhum embargo. Mas isso ainda não é o maior ato de misericórdia, o maior ato de amor. O maior ato de amor, irmãos, eu creio plenamente que é mostrar o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo
para que o pecador possa ser salvo. E eu digo isso baseado no que disse Jesus em Marcos 8, versículo de número 36. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ter a barriga cheia? O que adianta o homem ter o armário cheio? O que adianta o homem ter saúde? O que adianta o homem ganhar a presidência da república? O que adianta o homem ser o dono do mundo e perder a sua alma? De nada adianta. Portanto, o maior ato, irmãos, que devemos demonstrar de misericórdia é pregar o Evangelho. E por isso, o primeiro mandamento de Jesus, em primeiríssimo lugar, Marcos 16, 15 é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu creio, irmãos, sem nenhuma dúvida, diante do que meditamos, que o maior ato de amor e misericórdia que podemos exercer é pregar o Evangelho às pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Cristo Jesus, para que elas possam ser salvas.